ainda não descobrimos 1% da natureza. Sabe-se mais sobre o espaço do que sobre o oceano. A gente não sabe nem chegar nas Fossas Marianas, que tem 11 km de fundura. A gente não sabe como é que faz para chegar em Marte. Mas já tem gente programando a volta. O homem é impossível. O que ele falar que vai fazer, ele vai fazer. O que eu quero transmitir para você é o seguinte: deixa de ser essa pessoa desanimada. Desliga essa bosta dessa televisão. Para de ser um consumidor só de internet. Vai salvar os outros. Como? Cuida da sua vida. Se essa vida valer a pena, um monte de gente está salvo. Um monte de gente vai olhar para você e falar assim: não, Paulo, você é fera, mano, eu vou mudar de vida por sua causa. Acredite, eu não acordo nem um dia pensando em inspirar ninguém. Bom, vamos mergulhar de cabeça nessa análise hoje. A ideia aqui é transformar uma reflexão muito poderosa sobre a natureza humana e a nossa capacidade de exploração num verdadeiro guia prático. Um passo a passo para valer. Vamos fazer uma jornada fascinante partindo daquela sensação de encantamento com as grandes explorações humanas, tipo o espaço e os oceanos, e aterrissar direto na nossa realidade. Nos passos práticos e imediatos para assumir o controle absoluto da própria vida. Principalmente para a galera mais jovem em busca de um propósito real, para quem quer parar de ser apenas espectador do mundo e começar a construir o próprio futuro de forma ativa. Este é o momento decisivo. A nossa análise de hoje funciona como pontapé inicial de um desafio prático. Um roteiro de teste de 30 dias de foco absoluto. É um convite para sacudir a poeira, abandonar as distrações inúteis e entender que o potencial que existe dentro de cada indivíduo é tão inexplorado quanto o próprio universo. As conexões entre o que não conhecemos do mundo lá fora e o que ignoramos aqui dentro são surpreendentes. Bora lá! Olha só esse número, 1%. Esse é o nosso ponto de partida para entender a escala do que a gente está lidando. O material analisado traz uma realidade bem chocante logo de cara. A humanidade, com toda a sua tecnologia, satélites, inteligência artificial, ainda não descobriu nem sequer 1% da natureza. Pensa numa história breve sobre explorar o desconhecido. É como os primeiros navegadores que cruzavam oceanos completamente misteriosos, ou os pioneiros da astronomia que, ao olharem para o céu escuro, sacaram o quão minúsculo era o conhecimento humano. A gente tem essa ilusão de que o mundo já está todo mapeado, né? Mas a verdade é que somos apenas iniciantes. E isso funciona como uma metáfora grandiosa para o potencial humano inexplorado. Se mal arranhamos a superfície do mundo físico ao nosso redor, imagina o quanto do potencial intelectual e criativo continua adormecido. O desconhecido não pode ser motivo para paralisia. Ele tem que ser o combustível para uma curiosidade ativa e feroz. E aqui a gente entra num paradoxo quase cômico. É muito louco pensar que sabemos muito mais sobre o espaço sideral, lá no meio do vazio cósmico, do que sobre as profundezas dos nossos próprios oceanos. A fonte destaca esse contraste absurdo, lembrando que a humanidade não sabe exatamente todos os detalhes de como chegar em Marte com total segurança, mas já tem equipes programando a viagem de volta. Esse comportamento revela algo muito profundo sobre a gente. O apelo glamuroso e heróico de olhar para o céu estrelado muitas vezes acaba ofuscando a necessidade fundamental de investigar o que está bem perto, logo ali, escondido sobre as águas. Quando se trata de explorar o nosso próprio planeta e, usando isso como metáfora, o nosso próprio desenvolvimento intelectual e emocional, a gente esbarra numa ignorância profunda. Existe uma pressa enorme para conquistar outros planetas antes mesmo de dominar a disciplina necessária para entender as águas submersas da própria mente. O foco extremo impulsiona essas grandes descobertas espaciais e é exatamente esse nível de foco que a gente precisa trazer para a vida real. 11 quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, essa é a profundidade das Fossas Marianas, o ponto mais profundo dos nossos oceanos. É um ambiente coberto de puro mistério, pressão extrema e escuridão total. E esses 11 quilômetros servem como uma analogia visual direta para as capacidades ocultas, a força de vontade e a disciplina que raramente acessamos no nosso dia a dia. A imensa maioria das pessoas passa a vida toda na superfície, nadando nas águas rasas do conforto diário, enquanto existe uma imensidão de poder pessoal intocada lá embaixo. Assim como mergulhar nessas fossas exige uma preparação absurda, acessar esse potencial exige um exercício mental diário. A técnica é a seguinte: antes mesmo de começar o dia, é preciso visualizar as metas de longo prazo com clareza absoluta, ancorando o propósito de cada tarefa que vai ser executada a seguir. O esforço extremo que leva o ser humano ao fundo do mar ou ao espaço sideral é o mesmo foco mental necessário para explorar as águas mais profundas do nosso caráter. E essa frase resume perfeitamente o nosso ponto de virada. O homem é impossível. O que ele falar que vai fazer, ele vai fazer. Esse ilustra brilhantemente a nossa capacidade. Não é uma declaração arrogante, é uma constatação histórica que está lá no material de origem. Se a humanidade é capaz de desenhar missões de retorno de Marte e sonhar com o domínio do espaço, não há absolutamente nenhuma desculpa para a estagnação da nossa vida pessoal. O potencial coletivo é um espelho do potencial individual.
Para realizar o impossível, definindo metas ousadas que forçam a superação de limites, é fundamental dominar técnicas de disciplina mental. Isso é crucial, principalmente durante momentos de crise. Sabe quando a motivação despenca? É aí que entra a regulação emocional e técnicas como a compartimentalização, que é focar na resolução imediata de problemas menores e impedir que o pânico descarrile completamente os grandes objetivos de longo prazo. Mas olha, tudo isso exige uma mudança radical de postura. A gente tem que abandonar para ontem a mentalidade desanimada e passiva. O desânimo atua como uma neblina espessa que esconde totalmente aqueles 11 quilômetros de potencial inexplorado que acabamos de mencionar. É sempre a resposta mais fácil diante de um mundo moderno que é complexo e muitas vezes caótico. Mas essa análise aqui não é para quem busca o caminho mais fácil. A grande sacada é entender como opera a mentalidade de quem constrói o futuro, em vez de quem apenas observa tudo passivamente pela janela. Quem constrói não se apoia no pessimismo, opera na ação, assumindo a responsabilidade individual pela própria trajetória. E para consolidar essa postura de construtor, é essencial implementar desafios semanais no dia a dia. Metas curtas e totalmente inegociáveis que vão forçar a adoção de um comportamento focado e resolutivo, sempre de olho no autodesenvolvimento constante. Para transformar todo esse potencial em realidade, a fonte entrega um roteiro de ação prático, um verdadeiro passo a passo diário para vencer a procrastinação. Primeiro, largar o desânimo de lado. Segundo, desligar a televisão. Terceiro, parar de ser um consumidor passivo de internet. E quarto, assumir ativamente o controle da própria vida. A gente sabe, e os dados analisados mostram, que o excesso de mídia digital está diretamente ligado à fragmentação da nossa capacidade intelectual e ao aumento gigantesco da ansiedade. Para reverter esse quadro, é preciso adotar uma rotina matinal focada em alta produtividade intelectual, começando o dia bem longe das redes sociais e focado no planejamento. Vamos listar aqui 3 hábitos simples para substituir o consumo passivo de telas. Praticar exercícios físicos rigorosos, dedicar meia hora por dia ao aprendizado de uma nova habilidade técnica e consumir livros que exijam reflexão de verdade. É assim que o consumo passivo e vazio dá lugar à produção intelectual ativa. E como é que a gente administra a própria vida? Essa é a reflexão que vem a seguir e ela tem um impacto profundo. Porque, quando existe um foco absoluto no autodesenvolvimento e a vida passa a valer a pena, o resultado inevitável é que muitas outras pessoas ao redor acabam sendo salvas. Priorizar o próprio crescimento não é um ato de egoísmo de jeito nenhum. É, na verdade, a base fundamental para causar um impacto real e positivo na vida dos outros. E isso começa com a organização rigorosa do tempo, criando um checklist semanal de tarefas produtivas para substituir definitivamente aquelas horas perdidas rolando o feed nas redes virtuais. Esse checklist direciona a energia para o avanço de projetos reais, estruturando a vida financeira e mental. Assumir a responsabilidade individual na construção de um legado sólido significa erguer um alicerce que vai apoiar não só quem constrói, mas toda uma comunidade. Quem vence as próprias batalhas acaba iluminando automaticamente o caminho da galera que ainda está perdida. O material traz um relato real muito bacana com essa frase. Não, Paulo, você é fera, mano. Eu vou mudar de vida por sua causa. Isso mostra exatamente o poder prático de tudo que estamos conversando. É isso que a galera começa a dizer quando presencia exemplos reais de superação pessoal de perto. É o impacto colateral e totalmente inevitável da disciplina aplicada no dia a dia. Ao realizar metas extremamente desafiadoras e provar o próprio potencial, qualquer pessoa se transforma num modelo poderoso para inspirar os outros. Para que isso aconteça, precisamos de exemplos práticos de como produzir conhecimento. Pode ser escrever artigos para uma comunidade, desenvolver códigos de programação para resolver um problema real, ou liderar projetos no bairro, em vez de só consumir o que a internet joga na nossa cara. Essa superação palpável, mostrada em ações concretas, é a forma mais duradoura de influenciar e inspirar uma nova geração que está sedenta por referências autênticas. Isso nos traz para uma das lições mais fortes de todo esse mergulho no material. A inspiração verdadeira não é a sua meta diária. Ela é um subproduto, uma consequência inevitável do esforço e do sacrifício. Uma reputação sólida se constrói única e exclusivamente com entregas reais, com o suor de todo dia, aquele trabalho silencioso feito longe das telas e da busca por curtidas. E como a gente garante que esse trabalho metódico seja feito? Aplicando técnicas específicas para planejar o dia com foco total, usar blocos de tempo fixos para tarefas complexas ou a famosa técnica Pomodoro, que alterna ciclos de foco extremo com breves intervalos. São estratégias fundamentais para blindar a mente. A preocupação tem que ser sempre executar com excelência, no lugar de alimentar a vaidade de querer parecer o grande inspirador nas redes. A verdadeira inspiração é apenas o eco de quem constrói na prática. E para a gente fechar com chave de ouro, fica essa provocação para pensar muito a respeito.
Se a vida realmente valer a pena, se a decisão pragmática que a gente toma hoje for a de explorar implacavelmente aquele 99% de potencial que ainda está no escuro, quantas pessoas serão salvas por esse exemplo prático e silencioso? O sucesso pessoal serve como um baita exemplo para todo mundo. A escolha de desligar as telas, erradicar o desânimo e assumir as rédeas da própria trajetória vai muito além da realidade individual. Ela reverbera, educa e altera todo mundo ao nosso redor. O legado de força e responsabilidade começa agora, com a aceitação oficial daquele teste de 30 dias de foco absoluto que a gente propôs lá no início. A partir de hoje, são 30 dias de eliminação de distrações inúteis e foco na execução extrema de metas pessoais. É a oportunidade definitiva de cruzar os oceanos inteiros do próprio potencial. O momento de deixar de observar e começar a construir é exatamente agora.